Meus irmãos, ontem, eu sou Norberto Peixoto, falando do grupo de Umbanda Triângulo da Fraternidade. Bom dia, uma live especial, né? Não estava programado. Ontem, a Prefeitura Municipal de Porto Alegre liberou um decreto na qual, entre outras medidas, os templos religiosos poderão voltar às atividades guardadas algumas orientações, alguns protocolos da Secretaria de Saúde. Se vocês estão acompanhando esse aspecto da saúde coletiva e na pandemia, o Rio Grande do Sul é o estado que eu diria, sem a gente querer ser autossuficiente ou melhor, mas é o que está mais organizado em termos de saúde pública. A gente tem um plano aqui vigente por 22 regiões aqui, que prevê até o afastamento inicial, até o lockdown, né? Um plano bem arrojado, que há um diálogo do governador do estado, da Secretaria de Estado com os municípios. Então, entre as capitais brasileiras aí, que tem aeroporto internacional, Porto Alegre é que tem menos incidência de contágio, e também as UTIs, né, aqui não estão lotadas. Então o prefeito liberou os templos religiosos. Eu queria falar sobre isso com vocês, porque eu fiz ontem um post aqui no Pérola de Ramatiz, e muita gente me pediu orientações. E agora, como é que está aí? Como é que eu faço para retornar? Aqui na minha cidade também estou aguardando. Eu sou dirigente, então quero dividir com vocês essas impressões. Primeiro, um aspecto assim, do decreto municipal. Nós estamos enquadrados como similares. Então, igrejas, templos religiosos e similares. Cultos em igrejas similares. Nós somos similares, porque o decreto ele se direciona para igrejas, né? Onde tem um ministro religioso, existe um oficiante, um sacerdote e as pessoas sentadas lá no templo, no salão. A Umbanda não tem essa característica, embora a gente tenha assistência também, não tem. Então, nós somos similares. E isso me lembrou os medicamentos, né? Nós tínhamos há um tempo atrás, ainda temos os medicamentos de referência, que precisa receita médica. Antigamente se tinha muitos os similares, eram mais baratos, né? Fórmulas que caíram em domínio público, mas o similar sempre foi considerado assim de segunda categoria. Não era tão bom quanto o medicamento de referência. Depois vieram os genéricos. Então, nós não somos nem genérico, nós somos similar. Então, perante os órgãos oficiais, é como se nós não existíssemos, né? Então, nós temos que adaptar os protocolos de saúde dentro da nossa realidade, tendo muito jogo de cintura, porque o decreto fala assim, olha, terão que se adaptar ao protocolo de saúde, e se não seguir esse protocolo, você perde o alvará, porque aqui tem uma fiscalização muito intensa aqui, forte aqui em Porto Alegre. Então, o que diz esse protocolo de saúde? Templo religioso até 30 pessoas, entre o sacerdote e a assistência, no caso, até 30 pessoas, ao mesmo tempo dentro do templo, um afastamento mínimo de 2 metros entre todos, 2 metros, limitado até 50% do PPCI, Plano de Prevenção contra Incêndio dos Bombeiros. As casas que são muito raras, que a maioria dos templos religiosos são antigos, e ainda não tem PPCI. Nós aqui no Triângulo ainda não temos, em função que nunca nos pediram, e nós também somos um alvará antigo. Hoje, para um PPCI, eles exigem estacionamento, um terreno do lado. É muito difícil abrir um templo religioso hoje, assim, para receber 200, 250 pessoas como nós recebemos. Hoje nós não conseguiríamos alvará. E retornando então, até 30 pessoas, que para esses grandes templos religiosos,
pentecostais que recebem até 2.000 pessoas, isso não é nada. Até 30 pessoas, limitado a 50% do espaço, né, liberado para culto pelo plano de prevenção contra incêndio dos bombeiros, mantendo 2 metros de distância, todos de máscara, usando álcool gel nas mãos, enfim, ventilação, tudo isso aí. Então nós temos que nos adaptar a esse protocolo de saúde, que eu acredito que não vai ser diferente de muitas outras prefeituras quando liberarem os cultos religiosos, né? Porto Alegre aqui estava proibido. Então, o que nós podemos fazer até 30 pessoas, entre assistência e corpo mediúnico? Nós, no Triângulo da Fraternidade, temos mais de 70 médiuns. Então, eu não consigo, no nosso espaço sagrado, destinado aos aconselhamentos espirituais, né, dentro da metragem, né, total do espaço e do espaço mínimo que um médium tem que ter do outro, eu conseguiria de 6 a 7 médiuns. Né? Consigo colocar 6 a 7 médiuns com o dirigente, mais a corimba, e a corimba ainda teria que ser um só, né? Um tamboreiro e o orgão de canto, ou só o orgão de canto, né? Todos com os devidos afastamentos, cambono. Então, ficaria praticamente inviável, inviável eu fazer uma sessão pública para atender 12 a 15 pessoas. Me inviabiliza o rito de Umbanda. Mas o que eu posso fazer nesse momento? Nesse momento, eu poderia fazer ritos internos, né? Fracionar a corrente e fazer ritos, montar uma escala, ritos internos com 7 a 8 médiuns de cada vez. Seria muito trabalhoso pelo tamanho da nossa corrente. Né? Então, de imediato, os ritos de Umbanda com incorporação tradicionais, por enquanto, mesmo internos sem assistência, nós, por enquanto, não vamos fazer. O que nós vamos fazer nesse momento? Nós estamos retomando o trabalho de magnetismo, né, onde consigo colocar no nosso espaço sagrado, aí na assistência, sentados com os afastamentos de 2 metros, médios de máscaras, todos dentro do protocolo de saúde, eu consigo colocar 14 a 15 médios, ter 14 a 15 médios, e a partir daí eu consigo fazer um trabalho à distância. Eu consigo ter um momento de estudo, eu consigo fazer uma irradiação de cura à distância, consigo ter o nome das pessoas, ter o nome dos pacientes, dos consulentes, familiares. É possível fazer dessa forma. Então nós estamos reiniciando esse trabalho de magnetismo e vamos fazer essa irradiação de cura, né? Que se dá com os médiuns presenciais, mas sem a assistência. Nesse momento nós não temos condição de receber a assistência, porque o protocolo ainda é muito restrito para a movimentação, aglomeração de pessoas. Se fosse um rito familiar, com 4, 5 médios, mais 10, 15 pessoas a serem atendidas, até seria possível. Nós não conseguimos adaptar aqui. O que nós também vamos fazer, estamos retornando os nossos trabalhos internos de estudo e de meditação. Nós temos aqui no Triângulo da Fraternidade um trabalho de meditação, que a gente se reúne, a gente estuda, nós temos cantos devocionais, nós meditamos juntos e fazemos um pequeno um ritual, né? Um Agni Puja, um ritual com fogo sempre ao final. A gente pode botar algumas frutas no altar, flores. Então esse trabalho interno de meditação nós também vamos retornar, né? Estamos retornando. O que nós podemos fazer numa segunda etapa, e vamos elaborar isso, é a possibilidade de retornarmos o trabalho de Umbanda mais direcionado para uma irradiação à distância,
sem incorporações nesse momento, ou com incorporações sem movimento de corpo, e priorizando o estudo nesse momento. A gente pode estudar isso. Mas tem uma questão que, como dirigente, não é só o aspecto de saúde, mas a gente tem que pensar, muitos trabalhadores estão com problema financeiro nesse momento. Então, tem a questão do deslocamento urbano, ou pegar Uber, ou sair à noite para retornar, pega o Uber, ou ter que andar no transporte coletivo. E o transporte coletivo é um fator de risco de contágio, mesmo com todos usando máscaras, aqui obrigado. Então eu, de momento, também não vou retornar com os estudos internos para evitar a mobilidade urbana, evitar o trânsito, não expor os médios. Então, dentro do que é possível, né, dentro dos protocolos de saúde que foram liberados, preservando o nosso alvará, respeitando a legislação, né, de saúde e a legislação que autoriza o funcionamento do templo religioso, dentro do que é possível fazer nesse momento, o Triângulo da Fraternidade fará o máximo. Eu não sei se esse depoimento ajuda, porque cada casa tem uma característica, né? Cada casa vai ter uma afeição, vai ter tem um método de trabalho, mas o que nós temos em comum é que todas nós vamos ter que nos adequar à legislação, né, que autoriza o funcionamento do templo religioso nesse momento. Nós estamos ainda diante de uma pandemia. São Paulo e Rio, me parece que a coisa está mais grave aí para o achatamento da curva, né, do Covid. Então, independente disso, que o nosso exemplo aqui sirva, né, para outros, né, dentro do que é possível fazer nesse momento. Temos que respeitar muito a nossa corrente, porque tem médios que não querem retornar nesse momento, eles não estão se sentindo emocionalmente, vamos dizer assim, seguros, preferem aguardar um pouco mais, ou estão em grupo de risco, são idosos, ou têm comorbidades como diabetes, hipertensão, cardiopatias, né? O campo das comorbidades aí, que intensifica a ação do Covid também, até a própria obesidade, me parece que quadros mais graves de obesidade. Tem médiuns da corrente que convivem com familiares, né? Tem que conviver com familiares que estão em quadro de risco ou são idosos. Então tem todo um contexto que nós temos que avaliar e não sermos impacientes, ansiosos de querer retornar com tudo. Então a coisa é paulatina, é gradativa, confiar nos órgãos de saúde e lembrar que nós, que somos dirigentes, sacerdotes de Umbanda, temos responsabilidade social. Qualquer problema que houver no campo de saúde ou qualquer protocolo que não seja seguido no templo religioso, nós podemos ser acionados legalmente e sermos processados, e nós, sacerdotes, dirigentes, somos ministros religiosos, está na Constituição, nós respondemos por isso, civilmente, né? Pode perda de alvará, cassação do alvará, fechamento do templo, processo civil, com as devidas penalizações. Então é muito sério esse momento que nós estamos vivenciando. Um outro aspecto que eu quero comentar, não vejo problema nenhum médium usar máscara, ou médium incorporar o caboclo, o preto velho, o Exu. Eu já vi comentários assim, não imagino, não concebo um médium com caboclo, o preto velho com máscara. Não é o caboclo preto velho, meu filho. É o médium que tem que usar, porque o caboclo preto velho não vai pegar o Covid. Quem vai pegar é o médium, ele vai ficar aqui na Terra. Nós temos relatos, a gente sabe que já teve OGANs que já desencarnaram pelo Covid, dirigentes, médiuns, eu sei aí de 3 ou 4 dirigentes, inclusive de dirigente que estava com casa aberta durante a pandemia, acabou pegando o Covid. Então é muito sério esse momento, mas não é um momento também para nós lamentarmos assim no sentido de desânimo, de desistência ou depressão. Nós somos soldados de Oxalá.
Nós convivemos com o mundo espiritual, convivemos com os espíritos, com os nossos guias, nossos mentores. Nós, médios de Umbanda, soldados de Oxalá, esse é o momento de nós exercitarmos o que nós vivenciamos. Qual é a espiritualidade que eu tenho? Eu não sou esse corpo físico. Esse corpo físico é transitório, ele é impermanente. Tenho que tomar todo o cuidado no campo de saúde, mas eu não posso me paralisar, a vida continua. O Covid veio para ficar, por enquanto. Enquanto nós tivermos uma vacina em massa, aplicada em massa, nós vamos ter que aprender a conviver com o Covid e continuar a nossa vida normalmente em equilíbrio, com disciplina e organizados para conviver com esse vírus. Ele veio para ficar. Por motivos maiores, metafísicos, espirituais, dentro da lei de causa e efeito, do karma coletivo. Nós não vamos entrar nesse mérito agora. Tá bom, meus irmãos? Eu quis fazer esse pequeno vídeo aqui para dividir com vocês esse momento aí que nós estamos retornando, e perante os órgãos governamentais nós somos similares. Eles não sabem bem o que nós somos, então eles nos classificam como similares. Bom, eu queria ver se alguém tem alguma pergunta para fazer dentro do que eu dessa pequena exposição que eu fiz. Espero ter contribuído aí com outras casas por esse Brasil. Eu queria, se vocês tiverem que fazer alguma pergunta, nós temos 202 pessoas até agora aqui online com a gente. Quem quiser fazer alguma pergunta dentro do tema que a gente explanou, eu estou à disposição de vocês, meus irmãos. A Luciana está dizendo que os nossos guias nos cuidam espiritualmente, mas fisicamente temos que fazer a nossa parte. A responsabilidade sempre. Bom dia, o Nilson Guanais dando bom dia, o Fábio Ornelas ali, um abraço, Fábio Ornelas. Fábio Ornelas. A Márcia Castro, serenidade, racionalidade, bom senso é tudo. Muita saúde e paz a você, Norberto. Muito obrigado. Algum comentário, pessoal? Alguma pergunta em relação ao tema? Retornando aos trabalhos. O João Fonseca. Convivemos com o distanciamento e os resguardos. As formas de passe e atendimento serão diferentes. Nós não chegamos lá ainda. Eu não estou abrindo para assistência. Mas com certeza, no momento que nós abrimos, nós vamos seguir os protocolos de saúde. Se médico tiver que usar máscara, vai usar máscara. Se assistência tiver que usar máscara, só vai entrar no espaço do templo religioso com máscara. Se não tiver máscara, não vai entrar. Se o templo religioso não tem condição de dar máscara, acho que a grande maioria não tem, porque a máscara não é barato, e nós não estamos recebendo doação de máscara, só se a gente receber para dar para a nossa assistência vai ter que entrar de máscara, vai ter que botar álcool gel nas mãos, vai receber um guardanapo, orientação para espirrar, botar o guardanapo no nariz e lavar as mãos, os afastamentos necessários na assistência, 2 metros entre uma cadeira e outra, limitado ao número de pessoas possível naquele momento. Não vejo problema nenhum o médium trabalhar de máscara, não vejo dificuldade nisso nenhuma, porque todo o trabalho espiritual ele se dá no espiritual, e isso também tem que ser esclarecido com o consulente. Porque se o consulente acha que o médium está usando máscara, que ele não está tendo conexão espiritual e que aquele aconselhamento, aquele passe não vai servir, o próprio consulente já está cortando todo e qualquer fluido que possa chegar até ele. Então tem que também esclarecer o consulente sobre os mecanismos da mediunidade. Temos que estudar mais, estudar junto com os nossos consulentes. Mediunidade não se expressa meramente no corpo, através do movimento do corpo ou da expressão corpórea. O corpo faz parte, ele nos sustenta, ele permite que eu fale, que eu respire, ele permite que eu pense, ele permite que o guia espiritual, através da minha sintonia, através da irradiação intuitiva, do médium educado, ele permite que eu fale, que eu dê o aconselhamento. Então nós temos que esclarecer também os nossos consulentes
e não nos deixarmos guiar por pressões descabidas, porque a responsabilidade é muito grande e, como eu falei, a responsabilidade recai sobre o sacerdote, sobre o dirigente, sobre o ministro religioso. Ele tem responsabilidade civil, ele pode ser penalizado e ele responde, né? Qualquer protocolo de saúde que não esteja sendo adequadamente utilizado, ele responde à perda de alvará e tem a responsabilidade civil com processo e as penalizações cabíveis em lei. Tá certo, meus irmãos? João Fonseca, vamos ver se eu pego mais algumas perguntas aqui. Eu vou ver se eu faço uma seleção para nós ganharmos em conteúdo, né, pessoal? Vamos ver aqui. Claudete Adão, a minha pergunta é, então as entidades não irão fumar e nem beber? Seria como? Claudete, no Triângulo da Fraternidade, nenhum médium que bebe ou fuma. A gente tem o fumo no ponto de força e a bebida no ponto de força. Se o médium ou a casa não consegue trabalhar sem a bebida, sem o fumo, aí nós temos um problema, uma dependência, né, do elemento. O elemento não é para causar essa dependência. Então, há que se conversar com aqueles médiuns, né? E cada casa vai gerir da sua forma. Agora, se a casa chegar à conclusão que não é possível trabalhar sem bebida, como é que o médium vai beber? Ele vai tirar a máscara? Nesse momento de pandemia? Quer dizer, é complicado isso aí. Eu acho que é o momento da gente rever essas bengalas, né? Essas dependências de elementos materiais, porque eles têm a sua importância, têm o seu fundamento, mas não são indispensáveis, ainda mais num momento como esse. Então, esse momento de pandemia, que a gente tem que rever os nossos processos internos por dentro das umbandas, está sendo muito educativo se nós pudermos ter um olhar mais profundo sobre a mensagem subliminar, espiritual que está vindo com esse momento, tá certo? Vamos ver se eu pego mais alguma pergunta. São Paulo vai demorar um pouco. A Marina... Pessoal aguardando para retornar aos trabalhos. Estão perguntando sobre o curso Umbanda Pé no Chão. Segue suspenso. Não consigo receber assistência por enquanto. Vamos aguardar até normalizar a situação ou até o momento que a gente tem um protocolo mais amigável, né? No sentido de aglomeração de pessoas com segurança. Nesse momento não é possível, então o curso Umbanda Pé no Chão permanece suspenso, porque a gente não abre mão de ser presencial, não fazemos curso online, tá certo? O João... o João Fonseca respondendo aqui para Claudete, não é para mim... Emerson Portilho, o Guenin está fazendo uma pergunta. A única dificuldade que percebo no uso de máscara pelos médios e cambone é o fato da máscara umedecer pela saliva e precisar ser trocada ao longo da gira. Uma vez que úmida, ela pode absorver o vírus caso ele esteja na parte externa da máscara. Olha só, Emerson, boa observação sua. A máscara de tecido, não a descartável, de tecido, de pano duplo, de preferência de algodão, ela tem uma vida média de até 4 horas, de 3 a 4 horas. Então, de 3 a 4 horas, ela tem um nível de segurança razoável diante das diretrizes de segurança. Se o médium fala muito, tem médiuns que o jeito de falar, o próprio movimento da língua gera mais saliva, outros não tanto. Aí é o bom senso do médium ter uma segunda máscara. Ele sentiu que ficou úmido, ele troca a máscara. As máscaras descartáveis, essas que são autorizadas e oficiais, essas profissionais de preferência de TNT, elas já vêm com uma capacidade de filtro bem legal, assim. Eu diria que essas descartáveis são mais seguras. Demora também de 3 a 4 horas. Aí é o bom senso. E creio eu, as nossas giras aqui não ultrapassam 2 horas. 1h30, 2 horas.
Não retornaremos agora com as giras. Mas casas que têm giras mais prolongadas, eu recomendaria, assim, eu adotaria que cada um tivesse uma segunda máscara consigo para perceber que quando ficou úmida, ela trocar a máscara, tá certo? Obrigado e bom comentário, meu amigo. A Elizabeth Maria Kix, aqui do Rio Grande do Sul, está dizendo que estão atendendo à distância, usando todos os cuidados, máscara, distanciamento, álcool em gel. A Rosemary, bom dia. Dentro do que seja lei, sabemos a responsabilidade que temos, mas perante a espiritualidade, se uma casa abre e alguém se contamina, na tua visão, o que a espiritualidade diria? Boa pergunta, porque eu tive essa pergunta para a espiritualidade. Nós temos que discernir qual é a ação correta. Se foi autorizado pelo órgão de saúde, municipal ou estadual, dentro de um decreto dos órgãos de saúde, estabelecendo parâmetros e critérios para o templo religioso, e você, adotando esses critérios com proficiência, se você não retornar ao trabalho, não é uma ação correta, não é uma ação dármica. Então, nós temos que retornar dentro dos protocolos de segurança. Pode acontecer um contágio? Pode, né? Uma máscara que cai, alguém que veio com não fez a asepsia adequada das mãos, tocou no encosto de uma cadeira, outro sentou ali e tocou, então tem que limpar a cadeira sempre entre um consulente e outro, com álcool gel, de repente alguém esqueceu, não deu tempo. Mas a responsabilidade espiritual não é nossa, no sentido que nós estamos adotando todas as medidas de segurança. Então o plano espiritual nos orienta de uma ação correta dentro de uma lei espiritual e dentro de uma lei dos órgãos de saúde da Terra, que há que se ter um equilíbrio. O que não pode acontecer, ao meu ver, são os exageros, a irresponsabilidade. Aqueles que entram numa negação e dizem que porque estão incorporados, o seu guia vai proteger, então a egrégora está protegida e não vai permitir nenhum micróbio, nenhum vírus. Então negligencia no protocolo de saúde. Aquele que é responsável, né, é desleixado e não dá bola para isso, né? Ele não considera isso importante. Existe uma parcela que, por motivos políticos, acha que esse vírus foi invenção, que esse vírus não existe, que não é bem assim, e influencia a sua visão política do dirigente, influencia dentro da gira. Isso não deveria acontecer. Pode, mas não deveria. Porque as nossas giras de Umbanda são espirituais, elas não devem estar à mercê de opiniões políticas, de oposições, de contrariedade, de ideologias do dirigente ou de quem quer que seja. Né? Então, o momento é de discernimento, o momento é de fazer a coisa com segurança, dentro do que a ciência nos indica e confiarmos no amparo espiritual. Vida que segue, e não podemos ficar paralisados, né, numa inação, porque esta não ação ela pode nos levar, e quem é sacerdote, tem compromisso com o coletivo, nesse momento, tem a responsabilidade, no meu olhar, conforme a orientação que eu recebo, dentro das normativas e protocolos de saúde, de retornar quando for autorizado. Né? Aqui na casa, nós montamos um plano de contingência. Eu tenho técnico de enfermagem como médico, eu tenho enfermeiro como médico, eu tenho médico veterinário que trabalha na vigilância sanitária aqui, em frigoríficos. Nós estamos muito bem orientados em relação aos nossos procedimentos. Aqueles que não têm essa orientação têm que procurar no seu órgão de saúde, tem que procurar se é vinculado a uma federação, tem que procurar a sua prefeitura, a sua secretaria de saúde, ler o decreto, se informar sobre os protocolos, procurar ver a orientação médica do infectologista, dos médicos da Secretaria de Saúde local e
se adaptar o seu rito dentro do que é possível fazer, né, nesse momento, tá certo? No olhar do Norberto Peixoto, não sou o dono da verdade. Rosemary, bom dia. Dentro do que seja a lei, sabemos a responsabilidade que temos, mas perante... perdão, pessoal, já tinha lido essa pergunta. Vamos ver aqui. Será muito importante rever nossa ritualística em relação ao fumo e aos passes. Teremos que nos adaptar. O trabalho espiritual não depende de ritualísticas para ocorrer. São acessórios, mas não são imprescindíveis. Fato. Novos tempos, novas abordagens, bom senso é tudo. Perfeito, a Vale, a Raio do Sol, você já comentou isso, né? Eu acho que esse momento que nós estamos passando tem um aspecto educativo, espiritual profundo, que talvez nós não estejamos sabendo ler. Tá para sair um livro agora, daqui mais um mês ou dois, que ele é Estrela Guia o Povo do Oriente na Umbanda. É um livro psicografado por Pai Tomé, que é um preto velho do Oriente. E esse livro fala muitas coisas dessa Umbanda da nova era, inclusive ressignifica muitas coisas no sentido de tabus e dogmas que nós umbandistas criamos quanto à incorporação e a dependência dos elementos que estão nos engessando dentro de um processo de expansão da consciência e de amadurecimento espiritual que vem do mundo espiritual para a Terra. Não vai da Terra para o mundo espiritual, não é nós que impomos isso. E ressignifica, reinterpreta, inclusive contextualiza dentro do momento atual da mediunidade consciente. Não reencarnam mais médios inconscientes, não conheço nenhum médio inconsciente. A preponderância majoritária hoje é da irradiação intuitiva. Então nós temos que aprender a trabalhar com a irradiação intuitiva e revermos os nossos métodos de educação mediúnica que estão, na sua maioria, direcionados e focados naquele modelo clássico do século passado de incorporação inconsciente, que não acontece mais nos dias de hoje. Tá certo? Luciana Barbosa. Bom, acho que está se repetindo a pergunta. Norberto, nossa entidade fuma e bebe. Como será essa adaptação? Bom, já falei na pergunta anterior, já respondi isso há 2 perguntas atrás. Temos que conversar com o nosso consulente, sem dúvida nenhuma, né? Maurício, acredito que após esse período de suspense, o trabalho energético de cura será a grande mudança em muitas casas. E hoje não adoto esse trabalho. Na casa de trabalho faz tempo que migrou para essa prática. Obrigado pelo seu comentário. Paulo Fraga. Por que simplesmente não aguardar? Por que, Paulo Fraga, simplesmente aguardar não seria uma ação correta? No momento que os órgãos de saúde libera o templo religioso dentro dos protocolos, nós sacerdotes, soldados de Oxalá, temos o dever de retornar com uma ação correta. Vida que segue. Nós não podemos simplesmente aguardar algo que nós não sabemos ao certo o que vai acontecer, quanto tempo vai durar e cair numa inação. Estou falando de sacerdotes, de fato e de direito, que anulam o seu ego e pensam no coletivo, no bem-estar coletivo. Agora, médiuns individuais que não têm o compromisso de dirigir gira, não são sacerdotes de templos religiosos, eles podem, né? Numa escolha individual, e aqui não estou para julgar ninguém, eu não quero, vou aguardar, vou esperar, porque o compromisso dele com o coletivo, embora exista, é muito menor, né? Ele vai deixar, né, de atender, ele vai deixar de se conectar, digamos, com uma egrégora maior, mas ele pode manter a sua espiritualidade na sua prática diária. Mas nós, enquanto sacerdotes, a consciência do sacerdote e a orientação espiritual que eu recebo é que nós temos o dever de retornar, sem medo, com segurança, com os protocolos de saúde. Afinal de contas, que soldado de Oxalá é esse que teme a morte a ponto dele ficar em casa, aguardando que aconteça alguma coisa diferente, que lhe dê maior segurança? Afinal de contas, nós não convivemos com os espíritos o tempo todo?
meus irmãos. Temos que vencer a barreira do medo com responsabilidade. Temos que vencer a barreira da inércia, da síndrome de pânico com responsabilidade, adotando os protocolos de saúde, adaptando com segurança em nossos ritos e retornando aos nossos trabalhos, sim, quando fomos liberados, aqui em Porto Alegre foi, com responsabilidade. Vida que segue. O vírus, como tantos outros, veio para ficar. E esse intercâmbio entre o mundo físico e o mundo espiritual, entre a matéria e o lado de lá, sempre houve, sempre vai existir, e temos que continuar na nossa ação com vida, no olhar de Norberto Peixoto. Tá, meus irmãos? Vamos lá. O nosso irmão aqui está dizendo que o Paulo Fraga, ele acha que não é o momento. Bom, é uma opinião particularizada do Paulo Fraga, né? Não é a minha opinião, não é a orientação que eu recebo, eu respeito. Cada um tem o seu modo de ver, a sua visão, tudo bem. Daniele Rodrigues, bom dia. Como será esse retorno em relação aos trabalhos ritualísticos? Daniele, olha o início do vídeo, a live vai ficar gravada, tá? E aí eu já tinha comentado isso aí pra gente não se repetir, tá certo? Vamos ver se eu pego mais aqui algum comentário. Ó, Cris Sangetsu. Eu faço marcas de algodão com 3 tecidos e um filtro por dentro. Não seria o caso de adotar essa? Acho que sim, Cris. Se você faz com tripla proteção e que consiga respirar adequadamente com ela, melhor, né? Melhor, ela vai ter maior segurança, que não vai ter nenhuma porosidade que vá a umidade sair, enfim, tá certo? Ou a umidade de fora, né? A gotícula que vem em suspensão passar pela máscara. Ó, o Gilberto Nunes está dizendo, como você mesmo disse, decisão individual. Decisão individual, Gilberto Nunes, do médium que não é sacerdote, não é dirigente. O médium que é dirigente, ele tem que tomar a decisão em prol do coletivo, né? Então ele não é um sacerdote. Se ele tomar a decisão individual baseado só no ego dele, no medo, ele não é um sacerdote de fato e de direito. Certo? Ele pode ser um bom médium, um bom caráter, mas ainda não tem o espírito do sacerdote, não está preparado para isso. No meu olhar, tá certo? Um abraço para você. A Rosana Lima de Oliveira está dizendo que as máscaras de algodão demoram mais para molhar, de algodão puro. Tá bom, muito bem lembrado. Vamos ver se eu pego mais algumas perguntas. Norberto, você pensa que terá que aumentar os dias de atividade para dividir o fluxo de pessoas? João Fonseca, isso cada casa vai ter que avaliar, medir, né? Infelizmente, nós vamos ter que ter critérios, de repente distribuir ficha por número de pessoas que vão entrar dentro da assistência, porque o espaço vai ser mais limitado, vai ter que ter distanciamento. É impossível agradar a todos. Vão ter pessoas com contrariedade, como sempre tem, mas importante que a gente consiga ter bom senso, critério e segurança para adotar os protocolos de saúde, né? Cada casa vai ter que se ajustar. O que não pode é fazer a esmo, fazer do seu jeito, da sua maneira, como sempre fez, porque, meus irmãos, médium não é imune à ação do Covid. Já teve dirigente que se foi, já teve ogã, já teve médium que se foi, já teve casa que estava aberta, o dirigente pegou Covid, a casa hoje está fechada, olha o papelão do dirigente. A casa aberta, não, esse Covid não é nada disso aí, nós estamos protegidos, vamos continuar, e o cara pega Covid hoje, e aí? Qual é o respeito, qual é a confiança que se tem num sacerdote irresponsável? Né? E para quanto ele transmitiu ou para quanto deixou de transmitir. Não, isso é uma responsabilidade muito grande. Nós não podemos brincar com essa situação, né? Nilza Barbosa, o senhor acha que o jogo de búzio pode ser uma alternativa para saber se o terreiro deve retornar? Nilza, dentro da tradição de cada casa, dentro da sua raiz iniciática, cada casa vai usar o seu método, né?
de comunicação com o mundo espiritual. O método oracular é um. Nós, no Triângulo da Fraternidade, não utilizamos o jogo de búzios. Embora eu tenha a mão de Fá, eu recebi na Umbanda Esotérica a mão de Fá, neste momento nós não faz parte mais dos nossos usos e costumes, né, rituais e doutrinários, mas é válido, com seriedade. Casas que adotam têm iniciação, tem raiz de iniciação dentro dessa tradição, é válido, tá certo? Souza Márcia, e as velas acesas e o álcool? Olha, a vela acesa continua no altar, no congá, né? Cada casa vai ter que medir a quantidade de vela ou não. O uso do álcool deve ser ingestão. Já falei que na nossa casa nós não ingerimos álcool, nenhum elemento de álcool, e se você não consegue fazer uma gira sem ingestão de álcool, então não faça uma gira. Não vá fazer uma gira com ingestão de álcool sem máscara, né, meu filho? Porque você vai ser completamente irresponsável e pode ser penalizado como responsável civil, mesmo que a casa não tenha estatuto e não tenha CNPJ, você pode ser responsabilizado como ministro religioso, está na Constituição, e responder processo, né, diante de atentado à saúde pública. Isso é muito sério, meus irmãos. Isso vai além das religiões, vai além da mediunidade. Qual é o guia espiritual que vai pedir para o seu médium não trabalhar de máscara, beber durante a gira, durante uma pandemia, sabendo das consequências disso, e expor ainda o seu médium ao ridículo a um processo civil? Raciocinemos, pensemos, meus irmãos, vamos refletir. Vida que segue com responsabilidade, com segurança, com os protocolos. É possível? É possível fazermos uma umbanda com Covid, respeitando os protocolos de saúde. Tá certo? No olhar de Norberto Peixoto. Lembrando que o excesso de uso de máscara pode causar hipoxia, que seria falta de oxigênio, eu acho, né? Eu, particularmente, não consigo ficar muito tempo de máscara, altamente sufocante e não salutar. Tá certo, Gilberto, então não fique com máscara, não trabalhe, fique em casa, haja visto essa sua característica, né, pessoal, né, dizendo que o uso de máscara é não salutar. Nesse momento é saudável, aí você não está seguindo ela é preventiva, né, em relação à possibilidade do Covid. Então, nesse momento, você está contrariando as orientações da ciência médica, tá certo, meu irmão? O Gilberto dizendo que o médium precisa ter a própria sensação corporal. Não só a própria sensação corporal, para ver se está bem. Mental, principalmente. Mental, como é que está o seu pensamento, como é que está o seu estado emocional, né? O que você, quais são as ideias que estão lhe vindo à cabeça, como é que está o seu sentimento, principalmente mental, porque esse aqui dispara o de baixo, esse e esse aqui andam de mão juntas, tá certo, meu irmão? A Nilza Barbosa, aqui no meu terreiro tem caboclo e Exu que usam velas e apago depois de um trabalho com a boca. Bom, de acordo com o protocolo de saúde, vai ter que se falar com o Exu, com o caboclo, não vai ser possível mais usar a boca, ele vai ter que usar a mão, tá certo? Os espíritos, pelo visto, não são só os médios. Precisamos educar também alguns espíritos que talvez eles estejam numa ilha e não estejam enxergando o coletivo que está acontecendo. Tá certo? Obrigado aí pelo seu comentário. Marcelo Garcia Azevedo. Bom dia, Norberto. Para aqueles que têm ou preferem ficar em casa, não ir a nenhuma agremiação ou aglomeração, inclusive religiosa, qual a sua orientação espiritual de religião para um conforto maior entre tantos receios e até medos? Muito obrigado por estar mais uma vez nos orientando. Marcelo, essa questão de você orientar uma prática espiritual, ela é muito complexa, porque cada um tem uma fé, cada um tem uma inclinação psicológica, né, no campo das religiões. Então eu digo assim, tem uma prática espiritual
que você eleja um ideal divino, um ideal de Deus que se acomode com esta fé. Se você é simpático à Umbanda, tenha o preto velho, tenha a imagem do caboclo no seu altar, faça uma prática diária de oração, adote algumas técnicas de meditação nessa prática, procure se vincular. Se você não tem um altar, elabore um altar em casa, é saudável, é bom. Altar em casa não quer dizer trabalho mediúnico em casa, né? Para que ele seja o ponto focal de concentração para a sua prática espiritual. Procure manter a conexão com Deus na natureza, se você tem essa possibilidade. A luz do sol, né? O balanço das folhas das árvores no vento, o canto dos pássaros. Tem muitas possibilidades da gente manter a nossa conexão espiritual. Então, cada um deve eleger ideal divino, seu ideal de Deus, né, dentro de nomes e formas que ele compreenda na sua consciência, independente de nós entrarmos no campo estreito da denominação religiosa, porque Deus é um só. Deus, ele é onisciente, ele é onipresente, preenche todos os nomes e formas de religiões na Terra. Tá certo, meu irmão? Obrigado aí pelo seu comentário. Vamos ver aqui a Bel Paganelli. Embora evolução, momento de rever os rituais e perceber que a energia que usamos para incorporação não pode estar vinculada a ritos materiais. A energia de comunicação é simples e sutil, basta estar equilibrado para que ocorra. Perfeito, Bel Paganelli, ela botou em perfeito seu comentário. Gilberto Nunes, você foi a primeira pessoa que eu ouvi falar sobre radiação intuitiva, no mesmo dia que tive uma experiência com isso. Foi essencial para o meu entendimento da minha própria mediunidade. Gratidão. Gilberto, infelizmente se criou um dogma, um tabu dentro da Umbanda, os dirigentes não falam, as lideranças não falam de radiação intuitiva. É mais fácil falar de incorporação, tornar isso complexo, difícil, né? Criar uma expectativa, canaliza isso para cursos fechados, cursos online, curso disso, curso daquilo, mas simplesmente deixar cair o véu, deixar cair a máscara e falar da irradiação intuitiva, que não existe essa complexidade toda, que é o caráter, acima de tudo, médio que determina a sua sintonia. Então, estamos precisando quebrar essa barreira desse tabu por dentro das umbandas, né? Que ainda falam de incorporação, estruturam os seus métodos de educação mediúnica como se nós ainda estivéssemos no início do século passado com incorporação inconsciente. Não existe mais médium de raiz. Se tem algum antigo mais velho, raríssimo, o médium de raiz é aquele que incorpora a entidade, estabelece o culto e dá todas as respostas, como foi Zélio Fernandinho de Moraes, como foi W.W. da Mata e Silva, mestre Yapacani, como foi o Benjamin Figueiredo com Caboclo, outros que pipocaram em cozinhas, em salas, em suas casas por esse Brasil afora no início do século passado, mas que isso não acontece mais hoje. Hoje prepondera a mediunidade e irradiação intuitiva. E centenas e milhares de jovens aguardando serem orientados e estão sendo condicionados para algo que vai frustrá-los. Eles não são médios de incorporação. Como estarem submetidos a um método de educação e como se eles fossem médios de incorporação, teriam que vir a ser médios de incorporação se não existe mais médio de incorporação. Fica essa questão para nós refletirmos. Cigano Emanuel de Alemar. Bom dia, benção aqui do nosso terreiro. Esse momento tem sido preparado pelo nosso querido Preto Velho, Vô Antônio das Santas Almas, desde 2016, nos cobrando e ensinando novas posturas de trabalho. Forte abraço. Bacana, meu irmão, que legal. Obrigado aí pelo seu comentário. Luiz Dourado, quais são os protocolos? Luiz Dourado foi falado no início do vídeo. O vídeo vai ficar gravado, a live vai ficar gravado. Você, por favor, assiste, carrega a página aí no seu feed do Facebook e você assiste o vídeo aí no início, tá certo? Obrigado, meu irmão.
O Gilberto está dizendo, ó, veja a lei do município, eles que direcionam isso em relação ao estabelecimento. Perfeito. Bom, tem mais vários comentários aqui, muitos outros, meus irmãos. Regina de Oiá, vou pegar aqui da Regina de Oiá. Pai Norberto Peixoto, sou de Santos. Desde o início da pandemia, nos dias de sessões, cada um na sua casa, medita a hora, sem corporação. Estão todos firmes, está dando certo. Axé. Obrigado, Regina de Oiá. O espaço não é limite, né? O espaço físico não é limite para a nossa conexão. Luar Dourado, como receber os guias de máscara? Olha, é só deixar o guia vir. Muito simples, a máscara não é impedimento. Veja o condicionamento, o bloqueio que o médium cria. O médium não sabe como receber o guia de máscara. Então você não saberia como receber o guia de camisa, de camiseta, de calça, de sapato. É um condicionamento que nós criamos, meus irmãos. Um condicionamento e um bloqueio, né, mental que a gente cria. Libera desse bloqueio, o guia vai vir, não vai ter problema nenhum. Porque guia, de fato e de direito, ele sabe que é necessário hoje o uso da máscara em cima do momento que nós estamos atuando. Já falei isso, mas no início do vídeo aí, tá certo? Meus irmãos, tem muitos comentários aqui. Pelo horário, eu acho que eu já estou quase 1 hora com vocês aqui. Revejam o vídeo, revejam o início, o protocolo, revejam as considerações aí. Meu muito obrigado por ter estado com vocês. Meu mais profundo axé, saravá, namastê, que Oxalá nos abençoe e que nós sejamos de fato soldados de Oxalá. Vida que segue! Não podemos cair na inação e ficarmos sem fazer nada. Vamos ter que aprender a conviver com Covid durante muito bom tempo ainda. E é possível, sim, fazer uma Umbanda nessa época de pandemia com segurança, né, com responsabilidade e adotando o equilíbrio entre ciência e espiritualidade. Até a próxima oportunidade, meus irmãos.